As mudanças climáticas e os avatares da Confederação Intergaláctica. É o tema dessa conversa que nós vamos desenvolver aqui hoje. E exatamente há 20 anos atrás, eu me senti incomodado com o que estava acontecendo com a minha vida e com os anúncios das mudanças que estavam acontecendo com o planeta, né? Então, eu resolvi fazer algumas viagens e passei 7 anos viajando e pesquisando sobre o que estava acontecendo com o planeta. Especialmente me encontrando em congressos, encontros, simpósios, me encontrando com cientistas. Comecei me encontrando com cientistas e fui expandindo isso, porque também havia uma inquietação da minha alma, né, com relação à vida no planeta. Então eu não estava muito bem resolvido com a minha alma, com o que estava acontecendo. Então, depois que eu fui começando a compreender o que estava acontecendo, a minha alma foi ganhando sentido, ganhando força, né, comigo, e tudo foi ficando encaixado. Então essa visão que a gente tem, quando a gente usa essa palavra, essas palavras, né, mudanças climáticas, isso é uma visão horizontal, né, simplória, de um evento muito maior. Mas como foi que eu descobri isso? Descobri escutando esses vários cientistas que já lá, desde 2002, já anunciavam que o planeta estava num momento muito delicado. Que o futuro do planeta, se nós não tomássemos algumas atenções, se nós não tomássemos alguns cuidados, nós teríamos surpresas bem desagradáveis. Então, já naquele tempo, apesar dos modelos climáticos já começarem a ficar ultrapassados, porque já tinham alguns eventos que estavam saindo de fora não tá, os padrões climáticos não estavam dando mais, não estava sendo mais consistente a ponto dos modelos que existiam, né, dos cientistas que estudavam o clima, acompanharem as transformações. E eles já começaram a avisar, olha, as grandes tempestades, elas vão se acelerar, vão aumentar, os eventos extremos vão aumentar em intensidade e vão pegar as pessoas de surpresa, apesar dos avisos que já começaram a ser dados há 20 anos atrás. Há mais de 20 anos na realidade, né? Porque há 20 anos atrás, quando eu comecei a me encontrar, comecei a viajar pelo Brasil, foram 7 anos viajando, me encontrando com esse cientista, expandi essa viagem para me encontrar com os espiritualistas, né, de várias religiões diferentes, encontros ecumênicos, xamãs, videntes, bispos, rabinos, até mesmo filósofos, ateus, ufólogos. Comecei a me encontrar com diversas pessoas que falavam a respeito do que estava acontecendo com o planeta Terra. Várias as transformações e as interpretações diferentes, as leituras diferentes, mas que apontavam na mesma direção, que o planeta estava passando por uma transformação muito forte. E isso, numa visão geral, numa visão mais acomodada, vamos dizer assim, mais acadêmica, isso tem sido chamado pelas grandes entidades, até pela ONU, como mudanças climáticas, né? Mas isso não é só uma mudança climática. Quando eu me aprofundei mais nisso, comecei a juntar as peças, né? Comecei a ver, e a minha própria alma também começou a trazer os insights, eu comecei a me aprofundar no processo que nós chamamos de transcendental. Quando a gente chama de transcendental é quando você sai das realidades puramente horizontal, né? E você vai para um caminho mais vertical. Por que é que eu estou falando isso? Porque enquanto a gente fica olhando só para as questões aqui da Terra, da humanidade, a gente vai continuar chamando isso de mudanças climáticas. A maioria das pessoas vivem numa inércia que elas não têm força para mudar isso, para mudar a sua própria vida com relação às transformações do planeta. A gente percebe isso, as pessoas recebem as informações, mas são desatentas e não conseguem transformar suas vidas, principalmente internamente, para depois aqui fora se resolverem e acharem o seu lugar adequado aqui no planeta. Então essas pessoas ficam meio que ao léu dessas mudanças e parecem que são pegas de surpresa, mas não são, porque avisos não faltam. A mídia está cheia de avisos há muitos anos sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo.
Então essas mudanças climáticas, elas não são coisas da Terra. Isso é uma visão limitada, né? Mudanças climáticas na Terra. Isso é uma visão muito limitada, né? Então veja bem, o próprio ser humano está conectado com o sistema solar. Nós estamos conectados com o sistema solar. Nas nossas mãos, quem tem sensibilidade, quem já tem um pouco mais de sensibilidade interna, sabe que nós temos uma coligação, uma relação, né? Nós estamos recebendo energias que vêm de Júpiter, de Saturno, de Vênus, de Urano, de Netuno, do próprio Sol. Nós temos uma correlação com essas consciências, com essas entidades, né? Esses seres lá em cima, eles têm uma relação com os nossos órgãos, né? Na palma das nossas mãos nós temos um monte de Júpiter, um monte de Vênus, um monte de Saturno. Não é aleatório, isso não está aí de brincadeira, né? Agora, a maioria das pessoas nem sabem disso, não se interessam por isso, ou não desenvolvem essa sensibilidade, né, com o sistema solar. A maioria das pessoas não estão conectadas com o próprio planeta, muitas vezes com a sua própria alma. Então, estão desconectadas. E aí a vida, através dessas mudanças climáticas, vão pegar essas pessoas de surpresa. Então nós estamos aqui para chamar um pouco de atenção, pedir um pouco mais de atenção, até para que a gente tire essa visão limitada das mudanças climáticas sobre o planeta. Porque na realidade isso não é uma mudança climática da Terra. Isso tem a ver com a mudança do sistema solar. Isso tem a ver com a mudança da galáxia e do universo. Então isso é algo muito maior, o planeta está ajustando o seu corpo de luz. Nós vamos compreender melhor, nós estamos assistindo a forma como, principalmente o elemento fogo, está reestruturando, potencializando a rede holográfica do planeta Terra, né? E só para nós termos uma ideia, os próprios cientistas eles já avisaram, eu vou deixar o link de vídeo sobre essas transformações que estão acontecendo no sistema solar, que é para a gente não se achar que é o centro do universo, né? Não, as mudanças são na Terra, mas não está acontecendo nada no Sol, não está acontecendo nada em Júpiter, nem em Saturno. O sistema solar tem transformação muito forte, inclusive algumas transformações mais fortes do que aqui. Então veja bem, nos últimos 100 anos, o campo magnético da Terra nos últimos 100 anos aumentou em 230%, né? Os planetas do sistema solar como um todo, a grande maioria aumentou bastante os seus brilhos, né? Nós tivemos um aumento de 200% das nuvens de plasma, do brilho da nuvem de plasma em Júpiter, por exemplo, né? Saturno aumentou consideravelmente a quantidade de raios. Tudo isso está sendo detectado e avisado pelos cientistas, os astrônomos, né? Aumento da temperatura em Marte também, muita temperatura. Urano, que sempre foi um planeta calmo, deixou de ser calmo, aumentou seu brilho também. Netuno aumentou 40% do brilho, Plutão 300% da pressão atmosférica e por aí vai. Vou deixar aqui o link do vídeo para quem quiser acessar, dos vídeos, quem quiser acessar, ver as transformações que estão acontecendo no sistema solar. E se nós estamos dentro do sistema solar, esse planeta não poderia ficar isento dessas transformações. Mas isso não tem a ver com o planeta, isso tem a ver com uma vida maior, né? Então nós precisamos desenvolver uma inteligência de nos encaixarmos dentro desse processo. Depois que eu compreendi isso, depois que eu vi as várias informações vindo de profecias indígenas, né? O quinto mundo está chegando, o kardecismo fala de mundo de regeneração, a Confederação Intergaláctica fala de Operação Resgate, né? Cada um vai colocando o seu termo, né? No Brahma Kumaris fala da Era de Brilhante. Então nós temos várias denominações no judaísmo, no islamismo, no budismo. Você vai pegando os ciclos, os nomes diferentes, mas você encaixa e tudo aponta para esse tempo agora, que é o tempo de Apocalipse, né? Que é o tempo de revelações. Apocalipse são revelações. E as revelações estão aí. Cabe ao homem desenvolver a sua inteligência e perceber o que está acontecendo. E em cada ciclo, quando nós vamos estudar os ciclos da evolução de um planeta, né, de reinos dentro de um planeta, nós vemos que existem manifestações daquilo que nós chamamos de consciência divina, que para nós, como seres humanos, isso se apresenta com o nome de avatares. São os avatares. Avatares, lá na origem sânscrita, quer dizer a descida de uma consciência divina.
Então, a vida como um todo, quem se dedicar a observar a vida como um todo, quem começar a se interessar por questões transcendentais, começar a desenvolver práticas que são orientadas dentro da espiritualidade, vai ver que a vida é profundamente misteriosa. Né? Todos nós somos misteriosos. Você é um mistério, você vai se descobrir como um mistério. E todos aqueles que circulam ao seu redor devem ser misteriosos para você. Você tem que trazer isso para dentro, para a sua noite, para a sua dormida, para o seu encontro com o inconsciente, né? Fora desse jogo aqui da Terra, porque quando você está com os olhos abertos aqui fora, você está no jogo da Terra. Você está na vida mundana da Terra e essa vida tem força. A vida mundana da Terra tem força. Se você não der um tempo nessa vida aqui, não se aprofundar em você mesmo, você não vai ter os seus insights que você, de repente, já pode estar pronto para receber da sua própria alma, para se encaixar melhor diante da dinâmica da vida aqui, né? O que você está fazendo, com quem você está fazendo, o que cada coisa dessa significa, as cores, né? Os cheiros, os nomes. A vida é misteriosa. Um desses mistérios muito fortes tem a ver com a vida dos avatares, dessas descidas de consciência divina, né? Então já começa daí o processo misterioso dos avatares. Por quê? Porque o avatar em si, a consciência do avatar, é impessoal. Nós olhamos para um avatar, alguns até se auto-revelam, todo avatar tem consciência que é um avatar. Já começa daí, ele tem consciência e sabe que ele não é um ser humano. Ele é uma consciência divina expressa dentro da experiência humana para representar um dos aspectos, um propósito, né, que foi projetado aqui da consciência divina para a humanidade nesse ciclo. Né? Existem expressões de avatares dentro de ciclos específicos. E aqui eu já abro um parêntese para convidar quem quiser se aprofundar nisso, entra no site da Confederação Intergaláctica, lá tem os links, tem sobre as leis, sobre como os processos de manifestações se dão, né? Inclusive sobre os avatares, na história nesse processo da fonte, da projeção da fonte, e os diversos ciclos e as grandes entidades, galáxias, universos, planetas, nós vamos nos aproximando dessa realidade até nos encaixarmos aqui no nosso dia a dia. Pois bem, o avatar, ele em si só, ele é uma ilusão para um homem que tem uma mente normal, uma mente comum, ou mesmo uma mente iluminada, simplesmente iluminada. Para um santo, para um ser que já tem o seu corpo de luz ativado, quando você olha para um avatar, você continua iludido. Isso quer dizer o quê? Ilusão é falta de luz, é falta de percepção. Você não pode compreender um avatar até que você chegue na lei de afinidade dele, até que você se torne um avatar também. Então, antes disso, você está diante de uma ilusão. Você precisa de mais compreensão. Você pode se beneficiar, todos se beneficiam do avatar, porque a simples presença magnética de um avatar já altera positivamente o processo da vida, já acelera o processo de compreensão e de evolução, mesmo inconsciente, daquele que se aproxima de um avatar, né? Mesmo que à distância também. Então, às vezes, à distância, um avatar, usando os seus potenciais multidimensionais, ele beneficia seres que deixam abertos esses portais para eles poderem fazer as suas atividades, as suas ações. Então, às vezes você vai estudar a vida dos avatares, tem livros aí publicados sobre alguns avatares, e você vai ver que alguns deles falam, olha, eu sou uma ilusão para você. Por quê? Porque você não vai compreender um avatar, você não vai... Ele mesmo não se compreende, ele não se sente ser humano, porque ele não faz parte do reino humano. Ele já faz parte de um reino supra-humano. E aqui na Terra especificamente, nesse ciclo, existem 12 formas dos avatares se apresentarem para nós, que também são chamados de caminhos do regente, porque esse termo regente também tem a ver com a oitava mônada. Né? O avatar seria a oitava mônada, ou regente monádico, ou simplesmente o avatar. Então esse avatar, essa descida divina, quando ela se apresenta dentro da humanidade, nesse ciclo aqui dentro do planeta, eles podem se apresentar de 12 formas diferentes. Então veja como é misterioso e como também é bonito, como tem regências numerológicas, como tem... Tudo vai ganhando sentido quando você vai querendo estudar, tomar conhecimento, se aprofundar no seu próprio autoconhecimento para conhecer também
as manifestações daquilo que está acontecendo ao seu lado, não é? Não é uma coisa muito simples assim, mas precisa de estudo, de conhecimento, de luz e também de prática, né? De disciplina também, né? Então veja bem, existem vários caminhos que os avatares podem, 12 caminhos que os avatares podem apresentar aqui para nós. Esses caminhos seriam, essa forma de se apresentar para nós, são também formas de mostrar o que é a consciência divina, o que é a divindade superior, vinda da fonte, quer para nós. Ela quer nos aproximar desses caminhos. Cada vez que um avatar se apresenta dentro de um determinado caminho, ele está também trazendo a manifestação daquele caminho, a verdade daquele caminho para nós, né? Daquele caminho específico. Como, por exemplo, o caminho de Andrômeda é um caminho de avatar. O caminho de Sírius é outro caminho de avatar. O caminho do inalterável, outro caminho de avatar. O caminho do silêncio, outro caminho de avatar, né? Então, o caminho da fusão de reinos, o caminho dos regentes de raios, são caminhos de avatares. E outro caminho que tem a ver com o nosso canal, que é o caminho da confederação cósmica, que tem aí entra a Confederação Intergaláctica, diversas confederações, né? Então, um avatar pode vir se apresentar aqui no planeta Terra para nos trazer a compreensão, trazer um sentido, nos aproximar disso que nós chamamos de Confederação Intergaláctica, né? Então, esses seres existem, esses seres estão aí, e o convite que nós fazemos, especialmente nesse tempo, é para que a gente se beneficie da luz desses seres que ocasionalmente se apresentam dentro da humanidade em determinados ciclos necessários, porque a humanidade precisa de um equilíbrio quando existem muitas forças negativas, muita degradação, muita desarmonia, não é? Dentro do planeta. E aqui eu quero chamar a atenção para a questão das leis mesmo, né? Lembrando o seguinte, as leis, existem diversas leis que regem ciclos específicos. Nesse momento agora, dessas mudanças climáticas, vou chamar a atenção para uma lei, por exemplo, que é a lei do submundo, né? Que é uma lei que está em manifestação, em atividade no planeta Terra. É uma lei do submundo. Nesse momento ela está ativa, mas ela vai se retirar do planeta. Ela está começando a se retirar e junto com as leis, junto com aquela lei, no caso a lei do submundo, existem os seus atores, os seus manifestantes da lei, ou seja, aqueles seres que representam a lei, inclusive seres humanos que estão ali para mostrar para nós que existe um submundo aqui nesse mundo, né? E é fácil a gente ver o submundo aqui nesse mundo, né? Manifestações de submundo, coisas que a gente chega, assim, você chega numa grande cidade, por exemplo, a certas regiões da grande cidade, alguns bairros, alguns lugares, né? Alguns antros, que você chega lá e você diz, isso aqui é um submundo. E as pessoas, olha como as pessoas estão vivendo, olha como os animais estão sendo tratados, olha o que estão fazendo com as plantas, né? É um submundo. Porque existe essa lei, né? A lei do submundo. Então, alguns planetas em alguns ciclos ancoram essa lei, incorporam essa lei e ela se manifesta. E em determinado momento essa lei pode ser retirada, como está acontecendo com o planeta. Essa lei está saindo, junto com ela, esses seres que estão coligados a essa lei, que apresentam essa lei para nós, né? Assim como os avatares apresentam outros mundos, outras realidades divinas, existem os seres também que apresentam o submundo para nós. E nós estamos assistindo a retirada de alguns seres do submundo. A lei vai sair e vai para o universo, né? Volta lá para a fonte do universo, vai para algum outro lugar. E esses seres vão acompanhar essa lei. Nós estamos assistindo isso, né? Nós estamos assistindo isso. Precisamos ter mais consciência do que está acontecendo, mais atenção, mais compreensão. Essas grandes cidades, assim, principalmente acima de 500 mil habitantes, elas são, para o ponto de vista da consciência divina, elas são ingovernáveis. Por quê? Porque enquanto alguns querem trazer harmonia, beleza, querem trazer evolução, enquanto alguns seres da sociedade querem trazer progresso, outros, quando você constrói ali, você constrói uma bela escola, pinta, ajeita, organiza, né? Ajeita tudo, pensa, traz filósofo, você pensa, reflete, não, vamos trazer isso aqui, você harmoniza as relações. No outro dia, quando você dorme, você acende a luz, a escola está toda pichada, assaltam, quebram, fazem tudo. Então, enquanto alguns pensam na direção do progresso, outros fazem a resistência e destroem,
e degradam o ambiente. Isso acontece principalmente em lugares que são ingovernáveis, especialmente nas grandes cidades. Visto de cima, né? Visto de um olhar mais elevado, de dimensões mais elevadas, esses lugares são ingovernáveis. Isso é como se fosse realmente um câncer dentro do corpo do planeta Terra. Então, nós precisamos ficar um pouco mais atentos e expandirmos a nossa consciência a respeito disso que nós chamamos de mudanças climáticas. Porque não são só mudanças que estão acontecendo no planeta Terra. Talvez você possa estar recebendo um chamado para olhar mais para você mesmo e também procurar olhar para cima, tá? Olhe, porque os eventos estão acontecendo. Saturno, Júpiter, Vênus, o Sol, tudo está mudando. Os nossos cientistas, se lá está mudando, por que aqui não vai mudar? Né? E como é que vão ser as nossas mudanças? Será que nós temos as informações certas? Porque o aviso é, todos nós, mesmo os avatares, vão ser pegos de surpresa. Né? Existem surpresas boas e surpresas ruins. Né? E existem aqueles que vivem na neutralidade. Será que nós já temos força para a neutralidade? Será que nós já conseguimos incorporar a neutralidade? Será? Será que nós já fazemos reflexões para ver o mal do bem e o bem do mal? Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica. Final de fevereiro de 2022.